Olá, sejam bem-vindos à Top TV SC. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Supermercado Chinora, Cicobi Credial, a Cooperativa Regional Auriverde e a Clínica Bem Viver. Eu sou a Nega Ramp e esse é o Conta Pra Nós de hoje, com uma pessoa maravilhosa falando sobre um tema que eu tenho certeza que você vai amar. Primeiro eu quero ler aqui o currículo da nossa convidada de hoje. Ela é bacharel em nutrição pela URI de Frederico Westphalen, pós-graduada em nutrição funcional e esportiva pela UNO Chapecó, especialista em nutrição materno-infantil. Ela trabalhou como responsável técnica pelo setor de nutrição e dietética na Fundação Hospitalar de Cunha Porã e atua há mais de 5 anos como nutricionista clínica no município de Cunha Porã. Bruna, querida, seja bem-vinda à Top TV e ao Conta Pra Nós. Muito obrigada, Nega, equipe, pelo convite. Espero poder sanar as dúvidas de vocês aqui hoje. Ah, com certeza. Nós vamos hoje tirar todas as nossas dúvidas. Vamos iniciar, então, com 5 verdades e mitos. Por exemplo, vou iniciar. Óleo de soja ou banha de porco? Muito bem. Essa questão da gordura é uma das maiores discussões entre nós nutricionistas. Assim, a gente senta em 40 nutris e discute muito sobre isso e relaciona as pesquisas. Então, o que a gente tem hoje que a gente pode confiar e é o que eu oriento também na clínica para os meus pacientes. Primeiro, quando a gente for pensar em banha de porco, a gente sempre tem que pensar em fritura de imersão. Então, toda vez que a gente for fazer alguma fritura, altas temperaturas, a gente tem que optar pela banha de porco. Por quê? Porque ela suporta temperaturas maiores. O ponto de fusão dela é maior em relação aos óleos. É só ver pela temperatura ambiente que a banha ela fica sólida, enquanto óleos ficam líquidos. Então, ela vai suportar essa temperatura maior e é indicada para fritura de imersão. Aí eu já emendo outra coisa. Quanto de fritura que a gente pode comer por semana? Qual que é o recomendado? O Ministério da Saúde nos indica para a gente consumir até 1 vez por semana de fritura, se você for saudável e não estiver acima do peso. Se tiver alguma comorbidade ou está se cuidando, quer emagrecer, aí eu indico que fique ali menos vezes, 1 vez a cada 15 dias, 1 vez a cada 30 dias. Não precisa deixar de comer essa fritura. Não, a gente só tem que reduzir a quantidade, né? Tem que ser pelo menos ali para quem é saudável 1 vez na semana e para quem tem alguma comorbidade ou quer emagrecer, então 1 vez a cada 15 dias ou 1 vez por mês. E os óleos, então o óleo vegetal, a gente deve variar, deve intercalar. Todos os óleos têm as suas qualidades. E todos também têm as suas coisas ruins. Por exemplo, o óleo de coco, que hoje é um bam do momento. Que está em alta. Está em alta, o preço dele também, inclusive, a indústria, ela aproveita, né, desses momentos. Ele é um óleo que, segundo a várias sociedades, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles não indicam o consumo frequente desse óleo. Porque ele é qualquer outro óleo, ele é como qualquer outro óleo. Então, ele também deve ser consumido com moderação. A minha indicação é sempre o paciente, a pessoa variar. Então, uma vez você foi lá e escolheu o de girassol, utiliza o de girassol e depois você vai lá e compra o de coco. E assim vai fazendo esse rodízio. Todos os óleos, o de canola, o de milho, o de soja, todos têm as suas qualidades e todos têm os seus defeitos. E para reduzir o consumo de gordura, o principal é a gente evitar o consumo do industrializado, que é ali onde vai ter a gordura pior, né? Que é a gordura modificada, também conhecida como gordura trans. É ali onde vai ter a gordura em maior quantidade e a que nos prejudica mais. Outra coisa, tentar utilizar utensílios que favoreçam o preparo, a cocção dos alimentos, sem que seja necessário o uso do óleo, né? Então, a gente prefere usar menos. Deixa eu só te fazer uma pergunta. E a manteiga, ela entra nesta... Ela entra como a banha de porco, uma gordura animal, né, de origem animal. Que também é uma gordura boa, né? Tem qualidades, a gente pode consumir, mas não em excesso. A manteiga, ela é o creme de leite. Ela tem, então, como ingredientes o creme de leite e o sal. Então, ela acaba sendo muito melhor em relação à margarina, que é uma gordura vegetal, modificada. Sim. A gente sempre, então, prefere a manteiga, mas
cuidando a porção. Pode consumir? Pode, mas com moderação. Agora, a rainha, né, é o azeite de oliva. Esse é o melhor, então, para a gente utilizar tanto em frio, né, na salada, quanto na cocção. Então, não quer dizer, existe esse mito, né, que o azeite de oliva não pode ser aquecido. Isso não é uma verdade. Ele pode sim ser aquecido, ele vai perder um pouco das propriedades, mas ainda continua sendo o melhor para a gente utilizar. No meu dia a dia eu prefiro utilizar sempre o azeite de oliva e eu tenho um outro óleo em casa para fazer um preparo de um bolo, uma maionese, alguma coisa desse tipo. Mas na cocção simples do dia a dia, em baixas temperaturas, sempre o azeite de oliva. O azeite de oliva. E aí a gente prefere o azeite de oliva extra virgem, né, que ele é aquela primeira prensa a frio, né, quando ele é semi-virgem ali ele já passou por algum aquecimento, já tem algum solvente, alguma coisa assim que pode alterar a composição. Então a gente prefere o extra virgem. Bruna, outra coisa, a questão do sal. Que o sal vamos dizer assim, o vilão, né, de muitas doenças, vamos dizer assim, ou se é que a gente pode dizer assim. Sobre o sal, o que é que você nos diz? Bom, o sal, o cloreto de sódio, o excesso dele realmente causa várias patologias, ou ele está associado, né, ao aumento do risco de desenvolver doenças crônicas, uma delas a hipertensão. Então a gente tem uma indicação, segundo a Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, que a gente deveria então consumir de 3 a 5 gramas de sódio por dia. Isso dá mais ou menos, assim, em medida caseira, o que cabe numa tampinha Bic de caneta. Uma tampinha da caneta, aquela. E por incrível que pareça, 70% do sódio que a gente consome está no produto industrializado. Então a gente não vê esse sal. Esse produto industrializado é o presunto? Não só os embutidos, tudo que você imaginar. Até o chocolate tem sódio, os biscoitos têm muito sódio. O sal, ele é um conservante, então ele está presente em todo o produto industrializado que tem uma vida longa de prateleira. E sucos, refrigerantes, em tudo tem o sal. E por isso que a gente tem uma epidemia de hipertensão, não só aqui na nossa região, mas no Brasil, né, no mundo. Em países como os Estados Unidos também a gente tem uma epidemia de hipertensão. E aí, 30% do sódio que a gente consome está naquilo que a gente vai adicionar nas preparações. Esses 30% também tem pessoas ali que pesam um pouquinho a mão e além de pesar a mão ainda bota o saleiro na mesa para finalizar com mais sódio depois. E aí se potencializa mais, né, o consumo, se aumenta mais o consumo. Qual que é a orientação que eu ofereço para os meus pacientes, para quem me procura a respeito do consumo do sal? Primeiro, o grande impacto vai ser reduzir o consumo do industrializado. Ali tu já garante uma exclusão grande da quantidade que você vai ingerir no teu dia. E aqueles outros 30% que a gente adiciona na comida, a gente deve preferir colocar o sal no final das preparações. Porque a palatabilidade dele vai reduzindo se você coloca ele no início da cocção. Aí você vai provando e vai achando que precisa mais. Então o ideal nas preparações do dia a dia é colocar na finalização. E o sal não é tempero, o sal ele só levanta o sabor do que a gente está preparando ali. O que vai temperar são as ervinhas naturais que a gente tem lá na horta, o manjericão, o alecrim, o orégano, o louro, o que você gostar, o que for da sua cultura, do seu hábito. Então, fazer uma misturinha desses temperos, alguma coisa seca para você pôr num recipiente e ter sempre em mãos para preparar sua carne, seu omelete, ou o que você quiser, também é uma alternativa muito boa para reduzir o consumo. Bruna, nessas águas que a gente compra, essas bombonas de água, elas contêm sódio, né? Elas também contêm sódio. E no rótulo tem a descrição. E a maioria também das pessoas não observa, né? Porque às vezes a pessoa diz, nossa, eu nunca tinha problema de pressão, agora eu estou com a pressão alta, mas a quantidade elevada. Nessa questão ali, como é em miligramas, é muito assim superficial, não vai ser o que vai ser o causador da hipertensão daquela pessoa, mesmo que for uma água que está no limite do sódio. Sim. Então eu não acredito isso a grandes problemas. A gente tem que observar assim, num geral, industrializado e todos os rótulos, quando a gente observa que na porção, lá naquela informação nutricional,
Na porção, a gente tem mais do que 100 miligramas de sódio, já é bastante. Miligramas. O dia tem que ter de 3 a 5 gramas. E na porção, quando se passa de 100 miligramas, a gente já considera uma porção com bastante sódio. Nossa, olha, são coisas que a gente, no dia a dia, e todos os dias, a gente não vai tendo essa percepção, né, Bruna? Não para ler o rótulo. Ler o rótulo é muito importante. A gente, claro, deve priorizar o alimento que vem da terra, o que os animais nos oferecem. É isso, a nutrição saudável, a alimentação saudável é a gente usar o que a natureza nos oferece. Descascar mais e desembalar menos. Eu acho que essa dica, assim, ela é fantástica para quem quer iniciar, assim, uma mudança na vida. Descasque mais e desembale menos. Vai levar mais tempo? Vai. É mais fácil abrir um pacote do que descascar uma fruta e fazer uma salada de frutas. Sim. Só que as mudanças que você vai sentir com isso, elas são incríveis. E já puxando para essa questão do sódio e rótulo, eu vou dar outra dica que eu acho fundamental, que é na hora que você for no supermercado, tira um tempo, vai com tempo e observa o produto que você está levando. Então, a partir de hoje, vocês vão pegar o produto no mercado e vão ler o rótulo, e o primeiro ingrediente que vai estar listado naquele produto é o que tem maior concentração, e assim sucessivamente. Então, se você pega um produto lá e tem uma rotulagem, uma descrição muito grande, e metade daquilo lá você nem sabe o que é, devolve. Descarta. Não. Vou dar um exemplo. Os biscoitos de água e sal, que de água e sal só o mar, né? Porque biscoito de água e sal não sei aonde. A gente pega aquele rótulo e vai observar, o primeiro ingrediente é a farinha de trigo. O segundo ingrediente é a gordura vegetal, que é aquela gordura que é mais ruim. Sim. O terceiro ingrediente é açúcar. O quarto ingrediente é açúcar invertido. E aí vem o sal. E assim um monte de conservantes em uma lista desse tamanho. Água e sal inofensiva? Não existe. Não é. Então ovos. Você tem que ter cuidado. Ovos é mito ou é verdade? Vou mudar da água pro vinho, mas enfim... Tá, é que tem muita coisa para falar. E muitas perguntas, assim, que quando eu comentei que você vinha no programa, as pessoas foram mandando, e então por isso que eu estou fazendo. Vamos falar do ovo, então. O ovo, ele é um dos alimentos mais completos que a gente encontra. Ele é um alimento que tem todas as vitaminas menos a C. Então, se alguém te perguntar onde tem vitamina tal, o ovo, ele é completo, ele é um alimento rico. Ele é uma proteína de alto valor biológico. A clara do ovo, ela é 100% albumina. Então, uma proteína que o nosso corpo reconhece muito bem e é completa. Vai nos alimentar muito bem, a nossa ingesta proteica fica adequada quando a gente tem o hábito de ingerir ovos, né? Então, eu acho um alimento fantástico e deve fazer parte do dia a dia, exceto para quem tem alguma alergia em relação aos componentes ali do ovo. Mas, se não, é um alimento fantástico e deve fazer parte do nosso dia a dia. Isso pode ser consumido diariamente? Ou? Diariamente. Cada pessoa vai ter uma ingestão indicada, né? A gente faz cálculos baseado enquanto aquela pessoa vai precisar ingerir de energia, e aí a gente distribui em macro e micronutrientes. Sim. Então o ovo, a gente tem que entender que na gema dele tem gordura, tem lipídio. E a gente precisa distribuir isso dentro daquilo que é a necessidade da pessoa, do indivíduo. Tem que fechar os nutrientes. Por isso a importância de consultar uma nutricionista antes da gente sair comendo ou fazendo dietas mirabolantes, né? Por falar em dietas, Bruna, agora com o verão, né? Se aproximando, todo mundo na estação verão, onde as pessoas, eu acredito assim, que elas mais se cuidam. Ou param de comer, ou começam a comer totalmente errado, naquela ansiedade de manter o peso ou de emagrecer, alguma coisa assim. Não quer dizer que se você emagrecer, você está saudável. Né? E eu queria que tu abordasse esse tema para nós. Bem, o emagrecimento, eu acho importante a gente deixar claro o que é o emagrecimento. O emagrecimento é quando nós vamos realizar um déficit calórico. Ou seja, aquela pessoa, ela vai comer menos calorias do que ela gasta. Independe do que for aquelas calorias. O importante é que ela faça déficit calórico para haver o emagrecimento. Então, existem emagrecimentos saudáveis, existem aqueles emagrecimentos que não são saudáveis, que a pessoa apenas faz uma restrição calórica muito grande,
Inclusive, assim, ela fica tendo sintomas, né, como cefaleia, dor de cabeça, irritabilidade, mau hálito por conta dos corpos cetônicos, da restrição muito grande, e não fica com um aspecto bonito, saudável, né, é um emagrecimento muito rápido. E isso normalmente acontece porque aquela pessoa ela comeu poucos nutrientes e fez esse déficit calórico. E por outro lado, existe o emagrecimento saudável, que é aquele emagrecimento onde a gente vai também fazer o déficit calórico, mas o déficit calórico adequado. Então o nutricionista ele vai fazer um cálculo onde ele vai encontrar a tua taxa metabólica basal, que é o mínimo que você precisa para sobreviver e para realizar suas atividades diárias. Para você não diminuir teu rendimento no trabalho, no estudo, nas suas atividades e ainda assim emagrecer com saúde. Sim. Esse é o protocolo de emagrecimento. Agora, me perguntam muito assim, Bruna, mas eu troquei o pão branco pelo integral, eu estou comendo mais frutas, eu troquei o biscoito tradicional pelo integral e eu não estou emagrecendo. É porque você não está fazendo déficit calórico. Essas trocas saudáveis, elas só vão te deixar um gordinho mais saudável. Mas o que vai implicar no emagrecimento é a quantidade que você está consumindo. Então é importante desmistificar isso para as pessoas. Para elas apenas não só fazer essas trocas saudáveis sem ter noção da quantidade que elas precisam consumir, quando o objetivo é emagrecimento. Sim. É fundamental saber isso. Outro gancho que a gente pode puxar ali sobre emagrecimento é um hábito importante que já tem que mudar do início, assim, é o consumo de água. Então, muitas pessoas que chegam no consultório, elas estão com um aspecto desidratado, elas não consomem a água que deveria, que a gente precisa consumir diariamente. A água, ela auxilia as nossas células a fazer todas as funções que elas precisam. E também existe um cálculo para a gente orientar quanto cada um precisa. Você faz 30 vezes o teu peso. Então isso vai chegar aí na quantidade de água que cada um precisa. Aproximadamente 2 litros por dia. Por dia. Quando você tem um gasto energético muito intenso, é muito quente, você perdeu muito líquido por conta de transpirar, aí você precisa incluir a cada 20 minutos 200 ml a mais, ainda desse cálculo que eu acabei de citar. E a água, ela é um solvente natural, então ela vai ajudar você a tirar todas as toxinas, as coisas ruins que você foi absorvendo durante o dia, e é fundamental também para o processo de emagrecimento. Bruna, e as crianças? É interessante levá-las para a cozinha, ensiná-las a cozinhar saudável, vamos dizer assim, desde sempre, ensinar a elas o que é bom, às vezes dói no coração da mãe ou do pai, deve dizer um não, isso não é saudável. O que você recomenda para os pais? Porque para as crianças elas aceitam, não é a criança que não come, né? Eu acho que o primeiro passo é ser exemplo. Então, se você tem uma alimentação saudável na maior parte do tempo, eu não quero dizer que precisa ser muito restritivo, mas sim 80% do tempo vocês forem assertivos e que tiver uma mesa onde aquelas crianças vão sentar à mesa e observar os pais comendo legumes, frutas, feijão, arroz, carne, todos os dias, incluir nos lanches também frutas, e as crianças observar isso, elas já vão, assim, é o primeiro passo, é automático, porque a criança ela vai fazer o que nós apresentamos para ela. Então nós, enquanto pais, a primeira coisa é dar o exemplo, é fornecer isso para elas. E essa questão de levar as crianças para o preparo dos alimentos, também para o cultivo dos alimentos, para elas verificarem assim, da onde vem o alimento, ajudar no plantio, na colheita, no cultivo, que são coisas que foram se perdendo. Hoje a maioria das crianças não conhece nem a forma de um alimento in natura. Sim. É muito importante e com certeza vai ser assim, fundamental para a vida adulta daquela criança e para a saúde dela. Sim. Então é fundamental. E no preparo dos alimentos também, eu acho que é muito mais interessante para a criança quando ela está ali ajudando no preparo de um bolo, onde ela vê os ovos, daí se coloca um açúcar, de preferência um açúcar de melhor qualidade, um açúcar mascavo, que é menos refinado, vai colocar a cenoura e ela vai vendo esses preparos, acompanha lá no forno, depois tira aquilo do forno, faz uma calda caseira, comem em conjunto a família, sem a presença de telas, desliga os telefones, desliga a TV, senta todo mundo junto, confraterniza aquele momento, aproveita aquele momento, degusta
aqueles sons, isso é alimentação saudável. Isso é saúde para mim, é preservar esses bons momentos, é comer comida de verdade, é evitar o industrializado, é ter amor pelo alimento. A gente costuma achar que os nutricionistas eles vão te trazer assim exclusão. E não, a gente quer que a pessoa se apaixone pelo alimento, mas que ela entenda que o melhor alimento é aquele que vem da natureza, é aquele que é menos refinado, que passa por menos processos. É como eu disse lá no início da nossa conversa, a gente precisa descascar mais, desembalar menos. E hoje as pessoas querem as coisas mais na mão. Né? Então a vida corrida, ela está muito, a gente está muito focado no relógio, né? Nos horários, então a gente também tem que tirar um pouco o pé do acelerador, essa ansiedade, né? Você sabe que tem esse movimento que vem ali depois dos anos 2000, que é o fast food, que é a comida rápida, sim, né? Que foi o que acabou assim com o mundo em relação às doenças crônicas. Sim. Hoje a doença que mais mata, a segunda maior causa de morte por doença no mundo são as doenças cardiovasculares. E está totalmente associada, relacionada à má alimentação. Então esse fast food, que é a comida rápida, ela vem por conta desse mundo acelerado. E hoje as pesquisas estão indicando para nós termos voltar àquela comida que a gente tem a nomenclatura de slow food, que é aquela comida lenta. Qual que é essa comida? Aquela que era preparada pelos nossos avós naquele fogão a lenha, era uma cocção demorada, com ingredientes naturais, sem ter tanta modificação, tudo que vinha da terra, tudo que os animais nos ofereciam. Os próprios animais eram criados de maneira diferente, então o produto que eles nos ofereciam também era diferente do que hoje em dia. Então, esse movimento da slow food, ele está voltando, precisa voltar para que a gente tenha uma homeostase no nosso corpo. Homeostase é equilíbrio. Então, a gente precisa voltar a preparar o nosso alimento, a gente precisa tirar tempo para isso. Se a gente não tira tempo para isso hoje, lá no futuro a gente vai ter que tirar tempo para cuidar da doença, das patologias. Exato. E a alimentação, o movimento, que é o exercício físico, o dormir bem, o beber água, como eu já havia citado, e o ter o mínimo de sanidade, né, de benefícios psicológicos, a gente precisa para manter essa homeostase. Então, se eu colocasse aqui para você 5 pilares, seria alimentação, movimento, dormir bem, tentar não se estressar e ser mais leve. Eu acho que seriam 5 pilares para a manutenção da saúde e a homeostase corporal. Né? Tirar o pé do acelerador, né, Bruna? Eu, com 30 anos, eu tenho muito a aprender sobre tudo isso, mas eu vejo que a minha escolha enquanto nutricionista, desde a minha graduação, ela foi fundamental para mim ter esse pensamento hoje. Eu vejo que muitas pessoas que me procuram, elas já estão com um pé na cova. E aí tá nos final, pra gente poder resolver o problema. Então, ainda estão procurando ajuda, né? Exatamente. Então, quanto antes a gente tiver esses pensamentos e esse estilo de vida, vai ser melhor. Bruna, você teve alguém que te incentivou a fazer nutrição? Ou alguém que te diz que te serviu como espelho, como modelo? Bom, a respeito disso, dessa escolha na nutrição, não, eu não tive ninguém que me inspirou ou que me incentivou, pelo contrário. A minha mãe vai assistir isso aqui depois, mas ela dizia assim pra mim, isso aí não vai dar nem pro sal. Mas ela dizia que eu tinha que fazer direito. Mas eu fui em frente, porque eu sempre tive curiosidade em alimentos, sempre foi uma coisa que me instigava a buscar mais. E quando eu cheguei no primeiro dia lá da faculdade, eu lembro que tinha uma frase no quadro, estava escrito assim, faça do seu alimento o seu medicamento e do seu medicamento o seu alimento. E toda vez que eu falo isso, eu já falei isso mais de 5.000 vezes para os meus pacientes, toda vez que eu falo isso, eu me emociono e eu realmente acredito nisso. Eu já vi mais de 5.000 pessoas que passaram por mim, melhorando, mudando. Cada vez que eles entravam pela porta do meu consultório, eles estavam melhor, eles estavam
citando assim benefícios, né, acerca da mudança alimentar e como aquilo refletiu no corpo deles e eu fiz a escolha certa, com certeza. Que bom, eu fico tão feliz ouvindo isso. Tenho muito a aprender, a gente aprende cada ano, a cada dia, né, coisas novas. Eu sei que eu tenho que melhorar muito, que eu tenho que adquirir experiência, mas eu amo o que eu faço, assim, sou muito feliz. Isso é maravilhoso ouvir, né? Diz, olha, eu fiz a escolha certa. E às vezes as pessoas têm as coisas em casa, mas elas não sabem usar. Né? Elas não sabem fazer aquela mistura, acabam fazendo a mistura de todos os carboidratos, né? Acaba misturando as coisas que no fundo não dá certo. Não dá certo, não sabem controlar ali o consumo dos macronutrientes, que são o carboidrato, a proteína e o lipídio. Isso, se você for num nutricionista, ele vai saber perfeitamente como te orientar, e uma vez que você foi orientado, você vai levar aquilo como aprendizado. Então o nutricionista, não porque eu sou uma, mas ele é um investimento. Você está levando conhecimento, você não está levando um medicamento, você não está levando um produto, você está adquirindo conhecimento para passar para você, para as pessoas que você ama. Bruna, eu vou te fazer uma pergunta bem pessoal. Eu vi outro dia na tua rede social que você postou algo que me chamou a atenção. Você se importa em falar do assunto? Vamos lá, vamos. Eu vi que você colocou que as pessoas precisam se cuidar também, estar bem, com a saúde, que assim que você começou o texto, a gente começa a ler e no fim você fala do seu filho, né? Você se importa em nos... Não, para mim é um prazer falar sobre ele. Então conta para nós. Esse assunto é Eu sei. mais difícil do que falar sobre nutrição. Bom, então o Pedro, ele vai fazer agora 3 anos em fevereiro, faz 3 anos que a gente tem o Pedro nas nossas vidas. E ele chegou assim, não era planejado, não era um planejamento que eu e o João tinha feito. E aí veio a gravidez e pesquisas, eu comecei a pesquisar sobre desde benefícios que eu teria assim, me cuidando na gestação. Tive uma gestação super tranquila, me alimentei bem, me movimentei, optei por, se pudesse, fazer um parto normal. Então eu tive um parto natural a domicílio, com uma equipe me acompanhando. Lindo! Que foi tudo bem, foi tudo maravilhoso. O Pedro nasceu com um índice de APGAR de 9,10, é uma nota muito boa em relação ao estado dele, então ele nasceu muito bem. No dia seguinte eu já levei ele na pediatra e a pediatra também, né, confirmou tudo, que estava tudo certo, tudo bem, eu também me sentindo ótima. Tive aquelas dificuldades como qualquer mãe tem do puerpério, aqueles 60 dias depois do parto, onde a gente se perde, se encontra, se perde e a amamentação e a gente fica sem dormir, né? Eu não sei como a gente suporta aquele período, mas vai embora. É um período maravilhoso. E aí foi assim, até 1 ano, o Pedro ele teve um desenvolvimento muito bom. Eu sempre acompanhei, inclusive é uma dica para as mães, na caderneta de saúde a gente tem os marcos de desenvolvimento dos nossos filhos ali, a gente pode acompanhar. E eu sempre acompanhei isso muito de perto, ele frequentava a pediatra também. O Pedro ele sempre alcançou todos os marcos do desenvolvimento até 1 ano. Então, até inclusive à frente. Ele teve amamentação exclusiva, então leite materno exclusivo até o 6º mês, que é o que é indicado. Ele começou a introdução alimentar a partir do 6º mês, ele já tinha um desenvolvimento orofacial muito bom, uma dentição presente, e aí eu me propus a oferecer diversos tipos de alimentos, mais de 100 tipos de alimentos, todos eles ele aceitou. Eu tive um sucesso imenso na introdução alimentar dele. Então, enquanto Nutri, para mim foi maravilhoso, né? Foi perfeito, 0 defeitos, como dizem, né? E aí foi tudo bem, assim, até 1 ano o Pedro voava, assim, ele caminhou cedo, ele falou, ele balbuciou muito cedo, com 6 meses ele falava papa e mama, tenho vídeos gravados sobre isso. E aí, com 1 ano, onde eu precisava acompanhar aqueles novos marcos de desenvolvimento, que era a comunicação, a fala, eu observei que ele já não estava como antes. E que, além disso, ele começou a perder algumas funções. Então, o brincar dele começou a ficar diferente. Por exemplo, ele chutava a bola e ele passou a não conseguir mais chutar. Ele pegava a bola e girava. Ele fazia a brincadeira com o carrinho de vai e volta e passou, depois de 1 ano, a girar. Não falava mais aquele papa e mama, ao invés de aumentar o vocabulário dele, ele perdeu o vocabulário. E isso me chamou a atenção. Então, enquanto profissional da saúde, acho que me atentou mais ainda. E eu falei, né, para os meus familiares, falei, olha, o Pedro, ele está com alguma coisa, ele está com algum atraso.
Aí todo mundo falou, não, tu é maluca, tu não sei o quê, tu é exagerada, Bruna, te acalma, que tu sabe que tu é exagerada. Mas aquele sentimento de mãe, além da questão técnica que eu estava vendo ali, as questões, eu não me contentei. Então, com 1 ano e 3 meses, eu levei o Pedro no primeiro neuro. E aí, aquele primeiro neuro, ele avaliou o Pedro como uma criança neurotípica, então, que não tinha nada, mas que poderia, sim, que estava com um atraso leve de fala. Então, ele tinha 1 ano e 3 meses e não falava o que deveria. Porém, isso poderia muito bem modificar, né? E ele classificou o Pedro como uma apraxia, que era só um atraso na fala, sem que seja alguma condição neurológica. E a partir daí, mesmo assim, ele indicou a terapia de fono e TO. E aí eu fui buscar fonos em toda a região, assim, levamos em várias fonos, TO, e aí veio a pandemia. Na pandemia ele fazia algumas terapias em casa, então elas se deslocavam até a nossa casa e faziam as atividades. Mas eu não estava vendo sucesso, assim, ele não estava evoluindo, ao contrário, ao passar dos dias ele estava ficando cada vez mais com um olhar mais distante. Então, não que ele não olhava no olho, mas ele não tinha uma qualidade no olhar, ele estava perdendo as funções de brincar, ele não falava, ele não fazia tchau, ele não apontava, ele passou a ter dificuldades com a comida, nas texturas. Então, ele, com 9 meses, ele se alimentava já interagia com talheres. E depois de 1 ano, ele foi perdendo todas essas funções e não conseguia mais nem tocar no alimento. Então foram várias coisas, não foi só o atraso de fala que me levaram a pensar que o Pedro, então, ele tem, né, autismo, o transtorno do espectro autista. Ele foi diagnosticado? Então passou o tempo, a gente foi fazendo as terapias que podia, mais o incentivo de casa, eu estudei um pouco sobre o assunto e o que a gente podia, a gente foi oferecendo, né, enquanto pais, porque tudo é trabalhado no lúdico nessa fase, né? As intervenções realizadas são todas lúdicas. Mas quando ele teve o diagnóstico dele foi com 2 anos, então a gente tentou marcar a consulta com um segundo neuro lá de Chapecó, que era muito requisitado e que não estava atendendo presencial na pandemia, só apenas os pacientes que ele já tinha. Mas enfim, enchi tanto o saco da secretária que consegui agendar uma consulta. Sim. Aí nesse dia fomos nós 3, eu, o Pedro e o meu marido, no consultório do neuropediatra. E aí ele ficou observando o Pedro durante mais ou menos 1 hora e conversando conosco. E no final da consulta ele olhou para nós e ele disse assim, olha, o filho de vocês, ele está inserido, né, ele tem o transtorno do espectro autista. Então ele está dentro desse círculo, né, dessa condição, é uma condição neurológica. Não existe nenhum exame bioquímico ou um exame de imagem que vai diagnosticar o autismo, ele é através da observação. Então logo o neuro já observou as estereotipias do Pedro, então que são movimentos involuntários que ele faz para controlar os estímulos do cérebro, então ele movimenta as mãos, às vezes a cabeça, às vezes ele corre de um lado para o outro para controlar esses pensamentos dele. E o neurologo fez esse diagnóstico. Então eu já tinha vivido esse luto lá com 1 ano e 3. Eu já sabia que o Pedro ele era autista com 1 ano e 3 meses. Mas o baque ali de um profissional te dar o diagnóstico naquele momento, de tu ter a certeza que teu filho está inserido dentro de uma condição onde ele é neurodiverso, onde ele não é uma criança neurotípica, onde ele não é uma criança normal, falando assim, chulas palavras, Sim. é que nem eu escrevi naquele texto, é como se assim o céu ele ficou escuro e aí o meu marido, ele também não conseguiu falar nada, ele ficou olhando para a bolinha do ar-condicionado e foi calado daqui de Chapecó até em casa. Também chegou em casa e já foi para o quarto e eu pensei, nossa, o que eu faço agora? Eu tenho que reagir, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ajudar meu filho, né? Sim. E aí foi que eu pensei assim, e eu acho que é o conselho que eu dou para qualquer pessoa. Como eu te falei, eu sou jovem ainda, eu tenho muito que aprender, mas se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que primeiro vem o autocuidado, é a gente estar bem, a gente estar segura de si, é a gente saber para onde a gente vai, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, para daí poder cuidar do outro. Então, hoje assim, eu me sinto bem fisicamente, emocionalmente, para dar suporte pro Pedro. E enquanto mãe, assim, além de toda a questão técnica que a gente tem que fazer, as condutas que a gente tem que utilizar, hoje a gente utiliza um método chamado ABA, uma intervenção
para poder oferecer para ele o mínimo de funcionabilidade. Sim. Então, que ele fale, que ele se comunique, que ele consiga apontar, que ele consiga dizer o que ele sente, né? Esse é o nosso objetivo. Mas, além disso, a gente quer oferecer para ele, com oportunidades do dia a dia, a felicidade, né? Que ele seja uma criança feliz, que ele esteja alegre. Eu acho que isso é o principal. E para você fazer tudo isso, você precisa estar bem, né, sim, Bruna? Sim, sem sombra de fisicamente, dúvidas. mentalmente. Você precisa estar bem para transmitir essa segurança para o Pedro. Exatamente. Então, para mim, assim, o que eu busquei como alternativa, eu poderia ter ido num psiquiatra, num médico e obtido uma prescrição medicamentosa para me aliviar, né? Para mim conseguir lidar com a situação. Sim. Só que isso é uma bengala. Ela vai estar ali te escorando no momento que você está fazendo uso. Mas depois, você vai ter que se virar, você vai ter que adaptar novamente o teu cérebro e vai ter que conduzir a situação. Então, do que eu aprendi que é saúde, que é saudável, que vai te ajudar em níveis sistêmicos, eu optei pela atividade física. Então, todos os dias de manhã, o cérebro, né, a gente acorda de manhã, tá aquele quentinho da cama, aquele gostoso, tu tem teu filho ali do lado, quer ficar abraçadinho, e o cérebro vem e fala pra ti, fica mais um pouquinho, que são aquelas vontades do nosso cérebro. Mas eu olhava pro rosto do Pedro e eu pensava, não, eu preciso levantar, eu preciso liberar nem que for uma molécula de serotonina pra mim tá bem, pra poder fazer o que eu preciso fazer depois contigo. Então eu levantava e até hoje faço isso e sempre vou fazer. Eu levanto mais cedo do que todo mundo lá em casa, eu pego a minha bicicleta e vou pedalar. E eu tenho certeza que isso foi, assim, o que me ajudou. Além, sim, de fazer terapia, que é importantíssimo, a gente ter um autoconhecimento também, fiz terapia com profissionais, isso é fundamental para a gente ter o autoconhecimento, mas o mais importante para mim, o que me ajudou foi a atividade física. E a gente sabe, é comprovado cientificamente o quanto de benefício ela te traz. A serotonina, a endorfina, aquelas sensações nos fazem sentir bem melhor e eu acho que aquela palavra homeostase, no equilíbrio. Então foi o meu recurso assim, utilizado. Não foi o mais fácil, mas foi o que me ajudou. Bruna, com 30 anos, uma profissional assim, olha, magnífica e uma pessoa com uma maturidade dessas, eu quero te dar os parabéns. Olha, o Pedro tem a melhor mãe que ele poderia ter. Pode ter certeza que você está no caminho certo, né? Que as coisas, vamos dizer assim, nem sempre elas são fáceis, mas elas são suportáveis. Né? Então eu quero te deixar os microfones abertos da Top TV SC, te agradecer imensamente essa disposição que você teve de vir aqui falar de 2 temas importantes, né? Até um tema eu tenho certeza que não estava na pauta, mas eu tinha que te perguntar. Né? Eu quero que você fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço, né, o convite de poder estar falando sobre isso e eu quero deixar assim uma mensagem que eu não gosto de ser taxada como uma pessoa, como um exemplo assim de superação, disso. Eu não me sinto assim à vontade de ser taxada como isso ou de exemplo, assim. Eu me sinto até um pouco envergonhada quando as pessoas falam isso. Porque eu acho que eu faço o mínimo, sabe? Eu acho que todos deveriam ser gentis consigo mesmo por exemplo, o exercício físico é o mínimo que a gente pode fazer pelo nosso corpo. E eu vou usar um exemplo de um vizinho meu, que é o Dalzir, que está lá em cima num apartamento onde a esposa dele, os familiares estão cuidando muito bem, por sinal dele. Ele está lá e ele gostaria muito de estar no meu lugar, de poder sair, de poder fazer as coisas. Então, imagina a dor dele, daqueles familiares. Eu sempre tento ter essa comparação e trazer isso para as pessoas, que isso e o que aquela família está passando é superação. Então eu tenho aqui minhas 2 pernas, meus 2 braços, eu estou bem fisicamente, eu tenho um filho saudável que corre, que ri, que é feliz, eu tenho o que comer, eu tenho uma coberta para me cobrir, eu tenho roupas para vestir. Então eu acho que o mínimo que eu posso fazer é cuidar do meu corpo, da minha casa, da minha mente, da minha família. Isso não é superação. Superação é quando tem uma mãe que está sem a ajuda do pai, que tem algum filho que tem um problema grave, que está num hospital, que não tem dinheiro para comprar o básico, que pega 4, 5 conduções para levar o filho até a creche e não sabe se vai conseguir voltar para pegar o filho.
Isso é um exemplo de superação. Então eu acho que dentro das condições que eu estou inserida, eu ainda sou privilegiada e eu faço o básico. Eu tenho muito que aprender ainda e muito que melhorar. E para todas as mães, tanto das neurotípicos quanto das crianças neurodiversas, eu sei que todas, se a gente se reunisse, a gente ia ter queixas para fazer umas com as outras. E eu queria que a gente se unisse, se ajudasse, e que não fosse uma coisa assim de você é melhor, você é pior. Todas as mães são boas para os seus filhos. E quando eu acordo de manhã eu penso assim, eu não quero ser a melhor mãe do mundo, eu quero ser a melhor para o Pedro. Sim. É isso que eu penso. Inclusive eu tenho um caderninho de anotações que eu faço algumas anotações de coisas que eu vou ouvindo e que eu acho importante e que eu vou deixar para o Pedro. Que talvez para mim não foi dito lá do início, que eu precisei em alguns momentos da minha vida. Então eu tenho esse caderno de anotações onde eu deixo para ele essas mensagens. E a primeira delas, eu começo o texto daquele caderninho que eu vou deixar para ele, escrito que o mais importante é o autocuidado. E também que ele é para fazer por ele e não esperar aplausos. É isso assim que eu deixo aqui para vocês. E a respeito da nutrição, para finalizar então, é aquilo que priorizem o alimento in natura, aquilo que a natureza nos oferece. Lembra que Deus ele nos deixou aqui na Terra os animais, as plantas, a água, e é isso que a gente precisa. Tudo que está embalado e que a gente não faz a mínima ideia do que é, não é necessário. A gente tem o básico, a gente tem que pensar como era antigamente, como viviam nossos avós, nossos antepassados. Isso é saúde. Então a mudança, se você quer emagrecer, se você quer ficar mais saudável, começa por ali. Começa priorizando o que a natureza nos oferece. É isso. Muito obrigada, Bruna. Um prazer receber você aqui na Top TV SC, no Conta Pra Nós. As portas estão sempre abertas. Muito obrigada. O Conta Pra Nós essa semana fica por aqui. Quero dizer para vocês curtir o nosso canal e se inscrever na nossa página e deixar o seu comentário. Beijo, fiquem com Deus, vejo vocês na semana que vem. Descasque mais e desembale menos. Isso, temos até o nome, é linda essa frase. E afasta do seu medicamento o seu alimento, do seu alimento o seu medicamento também é de arrepiar. É como eu disse, eu falo toda vez para os pacientes e me arrepio.